Cara, tem muita gente vindo pra Atlanta, né? Tem, o pessoal tá muita saindo. gente. Tem Tem uma outra pessoa da Flórida também que já está conversando comigo, né? Quer mudar pra Atlanta. Tá tendo... Atlanta, até um tempo atrás, era uma terra meio esquecida, assim, tava fora dos grandes... Agora, meu amigo. Dos destinos badalados, né? Nossa, talvez isso explique essa correria. Como que se faz uma boa proposta para comprar a sua casa própria? Vamos uma boa pergunta, cara. Vamos principiar, como é que é? Principiar do início, como cara... Essa é uma boa pergunta. Como fazer, né? Cara, eu falo assim, ó, começa desde... A gente tem que... É um processo, né? Então começa lá no comecinho mesmo. O quê? Quando eu conheço a pessoa, né? O primeiro encontro, né? A gente se encontra no meu office, no caso, né? Onde eu trabalho. E ali eu começo a mostrar Williams, né? Isso, a mostrar para a pessoa como está o mercado imobiliário, o que está acontecendo, né? Os preços, olha o tanto que o preço, né, no caso, subiu de um ano para cá, né? Então, o preço médio, por exemplo, em Marietta, no ano passado, estava na casa dos 300 mil, hoje está em 428 mil, né? Então, Marietta, no caso, é uma das cidades aqui de Atlanta, né? Tem a maior quantidade de brasileiros, por exemplo. Maior quantidade de brasileiros aqui em Atlanta, fica mais ou menos o que, uns 40 minutos do centro de Atlanta? Não, fica uns 20. Uns 20 minutos. Dá uns 20, 25 no máximo. Tô sabendo legal, Isso. Tô sabendo legal. Não dá isso tudo, não. Ah, não. 20 minutos. Então, começa aí, né? Eu vou mostrando pra pessoa, né? Explicando através de... Vou explicando também... Pra entender o perfil da pessoa. Também. Né? E é pra ela também entender como é que tá o mercado imobiliário. Porque muita gente tá aqui, ou muitas vezes até não está aqui em Atlanta, mas mesmo estando aqui, a pessoa não sabe como é que tá o mercado imobiliário. Então, eu mostro. Então, a pessoa vai entender. E aí, eu mostro em quanto tempo as casas estão sendo vendidas. Perfeito. Então, a pessoa que ela tem uma aprovação em mãos, ela já está aprovada lá, suponhamos, 300 mil, e eu mostro as casas, como é que estão sendo vendidas, como é que está o ritmo do mercado imobiliário, ela já vai entendendo, aí ela já vai filtrando que tipo de casa ela vai ter mais chance de conseguir a proposta aceita. Dentro do orçamento. Dentro do orçamento, entendeu? Entendi. Então eu mostro, né? A gente faz uma reunião, eu mostro através de gráficos, vou respondendo perguntas, né? E aí a pessoa vai e entende, né? Que tipo de casas ela vai ter mais chances de ofertar, e aí para que a proposta seja aceita. Então começa desde aí, né? Começa desde esse processo, esse começo aí, certo. Tá? E... Rapaz, eu perdi o fio aqui. É porque é o seguinte, a gente tem que saber como é que a gente faz uma boa proposta para ser aceita, exatamente. Né? Então, aí você tava explicando que traça o perfil primeiro da pessoa para entender. Então, aí a pessoa sabendo as casas que ela vai ter mais chance de ofertar, aí é onde entra, né? A gente vai preparar a proposta, né? Para que essa proposta seja aceita. Seria assim, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse tema. Seria, por exemplo, assim... Eu quero comprar uma casa de 280 mil. Sim. Então eu teria que ter pelo menos uns 300 hoje para poder conseguir chegar nos 280 por conta dessa casa ter tantas propostas. Tipo, se minha proposta for... Se eu querer pagar... Se eu querer, foi ótimo. Se eu quiser pagar só os 280, chegar outro que quer pagar 290... Provavelmente, se você tiver a continha, vai ficar difícil. Né? Porque a proposta, um dos componentes da proposta é o preço. Mas ela não se resume só no preço. Então, você tem que ter um pouco de... Bom, não que você tem que ter... Facilita se você tem um pouco a mais aí para poder a gente fazer uma oferta mais agressiva, mas uma oferta mais atrativa para o vendedor, entendeu? Então é bom levar isso em conta, né? Que se você quer uma casa de 300, você tem que pensar no financiamento de uns 320. Sim. Né? É isso, outra coisa, tipo isso mesmo? Outra coisa também é você ter, se você tiver como ter um pouco a mais de dinheiro líquido. Sim. Isso, né? De... Cash, isso. Cacau. Se por acaso precisar, você tem ali, né? Um dinheiro ali guardado e tal. Pra inteirar, que de repente o financiamento só libera 300. E o cara... E você quer dar uma proposta de 320, aí você teria, em tese, tendo uns 20 ali a mais ajuda. Isso. Outra coisa também que respondendo essa pergunta, é o entendimento também do corretor em relação
como está o mercado imobiliário. Sim. Porque tem casas que são menos desejadas que outras casas, entendeu? É importante saber ter Então, essa leitura. Exatamente. Então é importante você saber, porque uma das coisas que eu faço é a gente analisa primeiro o que está acontecendo ali naquele condomínio. Suponhamos que a casa está em um condomínio de casas, né? Então, eu faço uma análise primeiro daquela região, no caso daquela cidade, e aí eu vou ficando, assim, eu vou fazendo a minha pesquisa, a minha análise cada vez mais específico. Começo pela cidade e daí eu começo da cidade eu vou pro condomínio. Uhum. Aí eu vou bem específico mesmo o que tá acontecendo naquele condomínio. Se a procura não tá tão acirrada, olha, aquela casa ali a gente vai ter mais chance de conseguir uma proposta aceita. A gente faz isso, no caso eu faço isso através de análise, né, de como tá sendo ali as vendas, sim, em quanto tempo as casas estão sendo vendidas. Análise de mercado, né? Uma análise de mercado. Demora mais ou menos 1 hora para fazer isso aí, né, pra gente saber... É pra você fazer, né? Porque você é profissional, eu demoraria 1 ano. A gente tem as ferramentas também, né? Então, então, para responder essa pergunta seria, do comecinho você... Entender a necessidade do cliente. Entender a necessidade do cliente, o cliente aprender sobre o mercado imobiliário para também economiza estresse, cara, desgaste, né? Porque tem pessoas que vieram trabalhar comigo, que estavam trabalhando com outros corretores que não conseguiam propostas aceitas. Uma coisa é você ter a aprovação em mãos, você tem a carta de crédito, beleza. A outra coisa é você achar a casa e a outra coisa é você ganhar essa casa. Entendeu? É isso que é até difícil explicar pra quem é do Brasil, por exemplo, né? Porque tá meio que um leilão, galera, que hoje em dia é sério, mano. Se você não tiver um bom representante pra te guiar através desse espaço, você não compra. Porque o cara hoje ele pega uma pilha de papel dessa aqui, depois o Renzo até explicar melhor como é que é a leitura do vendedor, né? Isso. E só vai esse aqui e tal. Isso, é tudo muito mecânico. Isso.